Prontinho, vou adicionar os slides. Estou sim. Tá para visualizar o slide? Pronto. Bom dia a todos. Bom dia a todos que me assistem. Meu nome é Vitória, né? Sou mestranda do PPGITES e minha pesquisa foi o método operacional para o gerenciamento da saúde e segurança do trabalhador para o Hospital de Sergipe, denominado como GEOSP, Gerenciamento e Segurança Hospitalar. A minha orientadora é a professora doutora Simone, que infelizmente não pôde estar presente, e o meu orientador, que também não pôde estar presente, é o professor doutor Marco Antônio Pereira Queirol. Então, sabe-se, né, da grande frequência de fatos que envolvem os acidentes de trabalho nas instituições de saúde. E estes profissionais que trabalham nessas instituições, eles estão sempre passíveis a desenvolver uma lesão, contrair uma doença, sofrer um acidente ocupacional. Isto deve-se aos fatores que estes profissionais eles são rodeados e podem gerar os eventos. São eles pacientes, equipamentos, administração de medicamentos, materiais médicos hospitalares, por exemplo. Em 2008, a Organização Mundial em Saúde, a OMS, ela definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Com essa definição, faz necessário, então, traçar planos que tenham resultados positivos para a promoção de condições favoráveis ao ambiente de trabalho. Dados, né, do Anuário Estatístico de Saúde, que foram divulgados pelo Ministério da Fazenda em 2017, diz que existe uma grande correlação entre as práticas de segurança do paciente com a gestão dos riscos nos serviços de saúde. E essas práticas, elas necessitam de monitoramento diário para verificar os processos de trabalho que estão sendo seguidos e a real necessidade que é fundamentada nos padrões identificados como seguros. E ainda de acordo com esse anuário estatístico de acidentes, as principais causas dos acidentes de trabalho no Brasil em 2022 foram 127.188 ocorrências por quedas, 93.313 ocorrências por esforços físicos excessivos, 78.595 ocorrências por acidentes de trânsito, 54.942 ocorrências por ferimento por objetos ou agentes cortantes ou perfurocortantes. E, por fim, 41.866 ocorrências por choques elétricos. E diante dos números, né, trazidos anteriormente no slide, o gerenciamento de risco ele tem uma grande importância dentro do ambiente hospitalar, porque impulsiona a realização da notificação daqueles eventos que não estão programados, que não são programados, com o objetivo de identificar, classificar e solucionar situações de cada evento. O presente estudo ele teve como foco os acidentes de trabalho que são ligados às atividades dos ambientes hospitalares, cujo código da Classificação Nacional da Atividade Econômica, que é o CNAE, para essa atividade é 8610. E como foi que permeou, né, todo o nosso processo do desenvolvimento desse método? Durante as visitas a um hospital localizado aqui no estado de Sergipe, observou-se a ausência de qualquer sistema de informação que auxiliasse o gerenciamento dos riscos do funcionário acidentado.
Com isso, durante várias reuniões, vários workshops, envolvendo o método HCCE, que foi o método escolhido para trabalhar, para desenvolver a nossa ferramenta computacional, identificou-se a necessidade de desenvolver um método operacional que fosse informatizado para auxiliar a gestão de riscos ocupacionais, com o objetivo de otimizar aqueles dados que são necessários para o cadastramento, controle e acompanhamento do acidentado. Além disso, com o objetivo também de traçar as medidas preventivas, através de um treinamento, através de uma inspeção hospitalar, com o objetivo de reduzir o número de acidentes, compreender e classificar as classes trabalhadoras do hospital e os riscos que essas classes elas sofrem diariamente nos seus postos de trabalho. E, principalmente, propor a organização do setor, porque o SOSH, né, o Setor Ocupacional e Segurança do Trabalho desse hospital, ele não possuía nenhum método de gerenciamento desses documentos dos acidentados. Os documentos eles eram guardados em arquivo morto, e assim ficou havia impossibilidade da gente traçar características dos acidentes ocorridos ali no hospital. E a nossa pergunta de pesquisa foi: quais as informações operacionais um sistema de gestão de riscos de acidentes deve conter para auxiliar o monitoramento e a redução da ocorrência desses eventos não planejados em um ambiente hospitalar? A pesquisa também, né, foi pautada no estudo da arte da técnica, envolvendo, primeiramente, a contextualização histórica sobre saúde no trabalho, que vai desde o período relacionado aos trabalhos de mineração que ocorriam na antiguidade, onde os trabalhadores eles eram muitos escravos e detentos, e durante esse tempo que esses trabalhadores, sendo escravos, detentos, eles adoeciam, as doenças não tinham correlação nenhuma como doença ocupacional. E vai desde a 8ª Conferência, né, Nacional da Saúde e da primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalho, que ocorreram em 1986 aqui no Brasil, que foi quando a saúde do trabalhador ela foi compreendida como um processo de saúde e doença dentro dos grupos humanos. Foi tratado também sobre a segurança no trabalho e os acidentes, que especifica sobre a regulamentação de leis voltadas à saúde do trabalhador e os conceitos trazidos pelos estudiosos sobre acidentes de trabalho. Englobamos também as normas regulamentadoras. Hoje, nós temos 38 normas regulamentadoras que são vinculadas à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Entretanto, para o desenvolvimento do nosso método operacional para o referido hospital, utilizou-se somente 6, sendo elas a NR01, que trata sobre as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, a NR04, que diz sobre o SESMIT, que trata-se sobre o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, a NR06, que trata sobre a distribuição correta, né, a utilização, a venda dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual para cada trabalhador, a NR09, que versa sobre a avaliação e controle das exposições ocupacionais, que são entre os agentes físicos, químicos e biológicos, a NR17, que tem como objetivo oferecer ao trabalhador conforto durante as suas atividades laborais, segurança, saúde e um desempenho eficiente no posto de trabalho. E, por fim, utilizamos também a NR32, que dispõe sobre a implementação e instauração das diretrizes básicas que permeiam a segurança e saúde do trabalhador. Continuando, né, com a nossa busca, estudo para os profissionais da saúde, os objetos perfurocortantes, que é algo de suma importância no ambiente hospitalar, e a biossegurança. Durante as buscas, viu-se que os acidentes causados pelos riscos biológicos são os mais frequentes no estabelecimento de saúde. Esses riscos biológicos, eles podem chegar a transmitir até 20 patógenos diferentes para os profissionais da saúde, sendo eles
a hepatite B, a hepatite C e o vírus HIV. As medidas de biossegurança são desenvolvidas por várias pesquisas científicas, teses e qualificação técnicas. E tem de procedimentos seguros durante o manuseio de materiais biológicos e eficazes para maximizar o comprometimento entre os serviços prestados na assistência. Para o desenvolvimento do nosso método gerencial, nós também utilizamos algumas ferramentas de gerenciamento de riscos que estão intrínsecos ao método. A primeira dela foi a análise preliminar de risco, que é a APR. Essa APR ela é uma metodologia indutiva que está estruturada em observações das condições ambientais e atividades realizadas pelos trabalhadores. Ou seja, o usuário do método, que é o funcionário SOSH, sendo ele o técnico em segurança do trabalho, o engenheiro, quem for o funcionário, o responsável por esse gerenciamento, ele vai estabelecer uma matriz de riscos, que é essa análise preliminar de riscos, e vai classificar o risco identificado no hospital, sempre versando entre a probabilidade do risco acontecer e a severidade desse risco. E a partir dessa classificação, eu tenho 3 tipos de riscos, sendo ele risco tolerável, de 1 a 5, de 6 a 2, o meu risco é classificado como moderado, e de 15 a 25, o meu risco é classificado como não tolerável. Nós também utilizamos o plano de ação 5W3H. Inicialmente, ela era uma ferramenta contida como 5W2H, que foi criada no intuito de auxiliar a utilização do PDCA, principalmente na fase do P, que é o planejar, o planejamento. O PDCA vem do planejar, fazer, verificar e agir. Mais para frente, os estudiosos, autores, desenvolveram mais um H, que foi a medição. Então, como medir? A partir daquela ação, como será medida a ação? E aí, ao invés de ficar 5W2H, foi transformado em 5W3H. Então, o que, por quê, onde, quando, quem, como, quanto custa, como medir. Então, a minha ação é baseada em todas essas perguntas que precisam ser respondidas dentro do meu plano. Trouxemos também o diagrama de Ishikawa. Araújo, 2010, ele especifica que esse diagrama, eles classifica os problemas em 6 tipos diferentes, sendo eles o método, a matéria-prima, a mão de obra, máquina, meio ambiente e medida. Então, todos esses problemas, eles surgem um efeito. Por fim, nós também utilizamos a ferramenta RASOP, que trata sobre o estudo do estudo de perigo e operabilidade. Ele é responsável por direcionar atualmente a maioria dos estudos de análise de perigos de processo e identifica os desvios operacionais e pode ser utilizado e controlado em qualquer período de fase de uma instalação. Ou seja, o técnico é responsável pelo acompanhamento de uma instalação de rede de gases. Ele pode utilizar o método RASOP para direcioná-lo, sobre os perigos daquele processo, da instalação daquele processo. Como citado durante a introdução do meu trabalho, o método desenvolvido para a participação geral dos envolvidos no trabalho foi o método da coavaliação centrada no ser humano, o HCCE. Foi um método desenvolvido na Finlândia e esse método ele tem um importante papel teve e tem durante todo o escopo de qualquer desenvolvimento de uma ferramenta, de um sistema que precisa envolver todos os usuários, porque ele permite a inserção dos usuários no processo do desenvolvimento. E, além disso, ele estimula o participante a ouvir as teorias que são referentes ao tema e são incentivados a fazer uma reflexão e discorrer sobre as lições, além de orientar para a criação proativa em ações. Ou seja, o método ofertado dentro do hospital, do referido hospital no estado de Sergipe, não foi um método proposto só por mim que desenvolvi esse programa, esse método operacional, mas sim, através de workshops, reuniões online, presenciais, nós conseguimos estudar a teoria de cada módulo existente dentro do método
e entender a necessidade para aquele referido hospital. Não adianta eu entregar uma ferramenta que não atenda à necessidade daquele hospital. A busca do método é fazer com que realmente o usuário entenda a usabilidade e a necessidade daquele módulo. Não adianta eu entregar sem que depois que o método for desenvolvido e instaurado, o usuário não utilize, não faça um bom uso daquele sistema. E sim, com todo o trabalho, todo mundo conseguiu entender, compreender e desenvolver um método comum ao hospital. E um exemplo voltado para a área da saúde está na necessidade da participação ativa dos cidadãos, como os destinatários dos serviços, não só cuidando da prevenção de doenças, bem-estar, mas também na interação e a utilização de aplicações móveis conectadas aos serviços de saúde. Continuando no estudo da arte da técnica, foi feita uma busca da anterioridade em algumas bases, né, como a INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o Google Patents e lojas de aplicativos de celulares virtuais, utilizando 3 palavras-chave: gerenciamento de riscos, saúde ocupacional, segurança na saúde. E durante o período de busca de maio de 2022 a março de 2023. Durante essas buscas, nós encontramos, visualizamos a existência de alguns aplicativos, vários, na verdade, para o gerenciamento na área hospitalar. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Na base do Google Patents, quando eu coloquei o descritor gerenciamento de riscos, nós encontramos 8.482 resultados. Ao colocar o descritor saúde ocupacional, encontramos 1.043 resultados. Quando defini a base do App Store, quando eu coloquei na palavra-chave o descritor gerenciamento de riscos, nós encontramos 9 aplicativos, e quando colocou o descritor saúde ocupacional, foram encontrados 15 aplicativos. E quais são os aspectos diferenciais dos aplicativos encontrados para o método gerencial aqui abordado? Primeiro de tudo, é a participação, dos usuários no desenvolvimento da ferramenta computacional, que foi através do método já explicado, o método HCCE. Os usuários eles participaram da criação desse método. O foco principal também desse método operacional, ele está no gerenciamento de documentos do setor, a fim de otimizar as informações e diminuir o uso do papel. Muitos aplicativos encontrados durante essas pesquisas, eles fazem ligações com outros programas, com o Ministério da Previdência Social, com o INSS. Então, é um sistema contínuo. O nosso não. O nosso é a fim mesmo de gerenciar o setor de saúde ocupacional e segurança do trabalho. E a nossa ferramenta computacional descrita, ela foi desenvolvida no VBA, que é o Virtual Basic for Applications, que está intrínseca ao Excel, e é uma ferramenta que atende à mesma necessidade de um aplicativo, mas possui um baixo custo e uma possibilidade de alta adesão. Aqui, o meu usuário ele só precisa ter o pacote Office instalado no seu computador, no seu notebook, que ele consegue acessar de qualquer lugar o seu método operacional. E, por fim, traçar as medidas preventivas e oferecimento de treinamentos como um fim de reduzir acidentes. Além de gerenciar os documentos desse setor, nós também trabalhamos, com a prevenção dos acidentes desse hospital. E aí, vamos para os objetivos. O objetivo geral dessa pesquisa foi desenvolver um método operacional para um sistema de informações de gestão da saúde e segurança do trabalhador para o Hospital de Sergipe. Os objetivos específicos foram identificar e analisar os elementos críticos que podem gerar riscos de acidentes nas atividades de trabalho no ambiente hospitalar, determinar os indicadores de desempenho para avaliação dos riscos de acidente no hospital, apresentar uma estrutura organizada de uma ferramenta computacional para gerenciar os fatores de riscos categorizados. Os métodos. O método 4.1 diz sobre os materiais e equipamentos, basicamente um notebook e o pacote Office internet, visto que
não é necessário, né, nenhum desenvolvedor, foi um método desenvolvido por mim. Eu consegui desenvolver esse método no próprio VBA, que está intrínseco ao Excel, então não precisei de licença para o desenvolvimento, somente a licença do pacote Office, que existem na maioria dos computadores. Para o método de abordagem, trata-se de uma pesquisa aplicada. Do ponto de vista dos objetivos, é uma pesquisa explicativa. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, é classificada como uma pesquisa-ação. E esse estudo, ele trata-se de uma revisão integrativa, com amostra quali quantitativa e análise narrativa. Os descritores padrões do MESH-DEX utilizados foram tecnologia em saúde, gestão da segurança e risco ocupacional. O operador booleano AND, ele foi articulado com a gestão da segurança e o risco ocupacional, e os estudos filtrados foram entre os anos de 2017 a 2022. Para esse método de abordagem, foram estipulados os seguintes processos, foram desenvolvidos os seguintes processos. Primeiro, com a realização da identificação do tema e a escolha da questão da pesquisa. Segundo, estabelecer os critérios de inclusão e exclusão, identificando os estudos pré-selecionados. Terceiro, categorizar os estudos selecionados e analisar os resultados. E, por fim, apresentar a revisão e o extrato do conhecimento adquirido. Esse projeto ele foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, e aprovado sob parecer número 5.354.766. Para os procedimentos, né, desse desenvolvimento, foram desenvolvidos em 3 passos. Primeiro, mapeamento de dados. Mapeamos todos os dados do hospital e principalmente do SOSH, né, que é o Setor Ocupacional e da Saúde e Segurança do Trabalho. Depois, a elaboração do conteúdo da ferramenta, a definição dos aspectos que seriam abordados e, após a participação com todos os envolvidos na discussão, fizemos a construção, né, da ferramenta computacional e o desenho da ferramenta computacional. Desenvolvemos as partes incompletas, que são chamadas, né, a prototipagem da ferramenta computacional, e à medida que havia esse desenvolvimento, os usuários testavam para ver a viabilidade e a usabilidade correta desse método. Para o desenvolvimento da pesquisa, identificamos e analisamos os elementos críticos, né, que puderam gerar os riscos de acidentes nas atividades de trabalho no ambiente hospitalar, respondendo, né, ao objetivo específico, o primeiro objetivo específico, determinando os indicadores de desempenho para avaliação dos riscos de acidente no hospital. Através das nossas conversas com os usuários, através dos workshops realizados, reuniões, foi sinalizado a necessidade de uma ferramenta operacional de fácil acesso e estrutura organizada. Portanto, os módulos foram desenvolvidos para a entrega do método operacional proposto durante as reuniões. E foi um produto estruturado que procura atender qualquer unidade hospitalar que haja presença do SOSH, de forma que os módulos eles interagem entre si e possuem uma sequência de passos dinâmicos. É um módulo bem fácil, bem didático. E aqui temos os nossos resultados, né, da nossa pesquisa. Os resultados foram pautados em 3, sendo o primeiro o desenvolvimento de um artigo, que foi publicado na modalidade de revisão integrativa, sintetizou a inserção da tecnologia na saúde como ferramenta de otimização na gestão de riscos ocupacionais. O segundo artigo, ele foi publicado no livro Gestão e Inovação Tecnológica da Saúde, volume 2, que é do PPGITES, e apresenta um estudo sintético que trouxe uma visão holística do sistema de informações gerenciais dos riscos e acidentes, desde o registro, né, da sua ocorrência até o desenvolvimento do software gerencial. E, por fim, temos o desenvolvimento de uma ferramenta computacional. Aqui temos o primeiro artigo, que foi a inserção da tecnologia na saúde como ferramenta de otimização na gestão de riscos ocupacionais. E sabendo da importância, né, e grande relevância da tecnologia para a saúde, o estudo
baseado desse artigo, teve como objetivo buscar as perspectivas acerca da otimização da gestão de riscos ocupacionais através das ferramentas da tecnologia da informação. E é um tema que ele tem gerado bastante interesse, principalmente para a área da inovação, que é a área que a gente vem estudando, com estudos avançados para o setor tecnológico. E é possível observar a correlação do desenvolvimento de análise de prevenção de acidentes ocupacionais através da aplicação de métodos matemáticos de alta complexidade. Foram feitas buscas no PubMed e BVS e viu-se que há um crescente número de estudos ligados à tecnologia da saúde, com acréscimos consideráveis a cada ano, entre a faixa de 2016 e 2022. Portanto, durante esses estudos, viu-se uma grande demanda, né, uma demanda crescente em relação ao tema. A gente o artigo sugere-se ao acompanhamento dos estudos relacionados ao tema, principalmente os que envolvem o SST, que é a Segurança e Saúde do Trabalhador. O segundo artigo é o Sistema Gerencial para a Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho, SOSH, de um hospital-escola. A priori, o método operacional que está sendo apresentado nessa pesquisa, ele foi desenvolvido para atender à necessidade do Hospital Universitário de Sergipe. Entretanto, a própria EBSER, ela desenvolveu um método paralelo, né, ao método operacional que eu estou trazendo nessa pesquisa. Então, a partir das nossas análises, não era viável nós colocarmos dois sistemas similares dentro de um único setor do SOSH, dentro do hospital universitário. Portanto, fizemos toda a alteração na plataforma para inserir em outro hospital, que havia necessidade também de um controle maior do gerenciamento dos acidentados neste setor. Esse artigo, desenvolvido logo no começo da minha pós-graduação, ele teve como objetivo desenvolver um sistema gerencial para a saúde ocupacional e segurança do trabalho, que foi do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de obter uma visão holística, né, dos sistemas de informações gerenciais dos riscos e acidentes, que vai, como eu falei anteriormente, desde o registro de sua ocorrência até o acompanhamento do plano de ação para reduzir as causas, entender suas causas. E pode-se destacar a integração dos documentos para a estruturação de uma ferramenta que otimizasse o tempo e padronizasse as informações. Esses objetivos, eles foram alcançados no nosso método operacional. A única diferença está no local da aplicação, sendo esse artigo voltado para a aplicação dentro do Hospital Universitário de Sergipe, e conseguimos aplicá-lo da mesma forma em outro hospital. E aqui, a partir de agora, vocês verão toda a parte do desenvolvimento da ferramenta computacional. Foi uma ferramenta, como já falada, desenvolvida por mim. Eu consegui desenvolver essa ferramenta dentro do Excel, através do VBA. É uma ferramenta como qualquer outra ferramenta que tem que ser patenteada. É uma ferramenta que entrega ao usuário o gerenciamento, a compilação de dados como um software, como um aplicativo, como um sistema de buscas dentro de um site. A primeira tela é a tela de login do método operacional. O usuário, né, usuário do sistema, ele vai cadastrar um login e a senha, clique em logar. A partir daí, ele é gerada a tela de início após o login do sistema. Aqui eu tenho todos os módulos presentes, né, dentro do meu método operacional, e ao lado eu tenho os indicadores que são gerados a partir dessa sequência numérica que é estabelecida dentro do sistema. A primeira parte de preenchimento é uma parte mais sucinta, é o preenchimento do relatório de investigação e análise de acidente de trabalho. Ele vai desde o preenchimento dos dados do empregado até o plano de ação. Então, o usuário aqui, o técnico, o engenheiro, quem for o responsável pelo setor, ele vai preencher com o relatório de investigação do acidentado, ele tem a possibilidade de imprimir ou salvar para gerenciar os dados e otimizar as informações encontradas.
A partir desse preenchimento desses dados, gera uma tela de preenchimento dos registros de ocorrências. A partir dessa tela é que é gerado os nossos indicadores sobre cargo, sobre idade, sobre o sexo, sobre o local do acidente, sobre o tipo do acidente, sobre se o acidentado já tinha sofrido algum acidente anterior. Então, quando eu preencho aquela tela, automaticamente é feito um processamento e é gerada essa tela posterior para o preenchimento do registro das ocorrências. A próxima tela, essa tela apresentada, é a tela de preenchimento para os dados do cargo do funcionário. Aqui eu vou fazer a avaliação do setor hospitalar, identificando o setor, o cargo, se esse cargo necessita de ferramentas e equipamentos relacionados à função, o fator de risco ou potencial de acidente, se utiliza proteção individual, se utiliza proteção coletiva. Aqui a gente trata sobre a NR06, que é sobre a utilização dos EPIs. E a partir daqui, quando eu clico em salvar, é gerada uma tela após o preenchimento com os dados do cargo do funcionário, para eu ter toda a minha sequência lógica e acompanhamento, né, por setor, por cargo, da necessidade dos EPIs para cada cargo. Essa tela é a tela de preenchimento dos dados para o monitoramento de acidentes. Quando eu clico aqui em formulário, eu faço todo o monitoramento do meu acidente, como nome do acidentado, a função do acidentado, número de matrícula, se ele foi notificado ao SINAM, se tem emissão de CAT, se não tem, qual foi a data da emissão, se o funcionário está afastado ou não. Oi. Beleza. Ah, tá. Já estou terminando aqui também. Tá. Então, aqui eu tenho, né, minha tela, eu tenho uma tela para preenchimento dos dados do monitoramento do acidente, e após o preenchimento desses dados, é gerada a tela do preenchimento do formulário. E aqui eu vou acompanhar a situação de cada acidentado que está registrado dentro do meu SOLST. Se o funcionário está afastado, se o funcionário não precisou ser afastado, qual a profissão, se tem alguma observação a fazer. Essa aqui é a nossa matriz de risco, que é para o usuário, né, usuário do SOLST, fazer a análise, né, do gerenciamento de riscos do hospital. Aqui ele vai identificar o risco e vai classificar quanto ao impacto e a probabilidade de ocorrência, como foi falado ali no estudo da arte da técnica. Essa parte diz sobre o cadastro de treinamento, ou seja, o usuário ele visualizou a necessidade de um cadastro, de um treinamento na manutenção dos extintores. Então, vou cadastrar o tipo do treinamento, manutenção dos extintores, a data que eu realizei essa inspeção e vi a necessidade, qual o meu prazo para a realização, quem é o responsável, qual o status desse treinamento e a observação. Eu clico em salvar, o treinamento é salvo com sucesso e passa para outra página do cadastro de treinamento. Aqui eu tenho todo o acompanhamento do meu treinamento e posso ver quais os treinamentos que estão em aberto, quais estão em execução, quais os treinamentos que foram finalizados. O próximo módulo é sobre o controle de inspeção de segurança hospitalar. Aqui nós trazemos o plano de ação, né, o 5W3H. Eu quero fazer inspeção em uma autoclave hospitalar. Então, se é inspeção na autoclave, eu preciso saber o que é, eu preciso saber para quê, eu preciso entender o prazo, eu preciso saber quem vai fazer, preciso ver a data da realização, os status e a observação. Então, aqui eu tenho todo o meu controle das inspeções necessárias, vistos pelo usuário como importante dentro do hospital, e posso fazer todo esse acompanhamento
com status que vai de a iniciar a concluída. Essa é a tela do RASOP, que trata-se sobre o estudo de perigo e operabilidade. Como eu falei durante a apresentação lá sobre o método RASOP, eu posso fazer o estudo durante a minha fase de implementação de algum processo dentro do meu ambiente hospitalar. Como eu dou exemplo da rede de gases. Estou instalando uma rede de gases dentro do meu hospital. Quais são os desvios, causas, consequências? Tem alguma medida de defesa? Quais são as ações, recomendações? Quem é o responsável por esse acompanhamento? Qual a prioridade do risco? Então, aqui eu posso fazer todo o acompanhamento de qualquer instalação voltado para o meu ambiente hospitalar. Ofertamos também nesse método operacional a disponibilização do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco do hospital. Ou seja, o usuário sente-se na necessidade de consultar algum documento que está no PGR do hospital. Ele pode vir nesse método operacional e clicar diretamente nesse linkzinho e já leva diretamente o usuário à busca, né? E o acesso ao documento PGR. Aqui também eu gerei um acervo técnico que datamos, né, nós, durante a criação, como importantes para visualização, né, dos usuários dentro do sistema. Ou seja, estou com a dúvida numa norma regulamentadora. Posso clicar aqui, esse link já me leva diretamente para o acesso a essa norma. Quero ver sobre as políticas nacionais de segurança e saúde no trabalho. Também aqui está disponíveis. Então, aqui a gente procurou compilar todos os dados necessários e importantes para o setor. Como forma também, né, de indicadores numéricos de visualização, maior visualização servindo para apresentações, para reuniões, para discussões, nós, a partir daquele registro de ocorrências que é feito no início do método, o sistema gera por si só, né, a partir de um processamento, os indicadores traçando o número de cargos, os cargos que os funcionários são passíveis a mais acidentes, o gênero do servidor que sofre mais acidentes, se é masculino, se é feminino, qual o tipo de acidente que ocorre com maior número de frequências dentro do hospital, químico, físico, ergonômico, biológico, a idade do servidor.
Seu microfone está desligado, Vitória. Pronto? Eu parei aqui mesmo ou vocês não ouviram? Pronto. E a partir dos dados cadastrados, o próprio método gerencial, ele transforma essas informações em números, né, que são os indicadores, a fim de analisar os riscos de acidente no hospital. Aqui trago as conclusões do trabalho. O levantamento realizado que foi entre a teoria, né, e os aspectos tecnológicos, que foi referente ao tema, ele permitiu identificar a real necessidade da implementação dos controles gerenciais de saúde e segurança do trabalho. Como eu venho explicando, o setor de segurança do trabalho desse referido hospital, ele realmente não possuía nenhum processo de trabalho definido. Ele somente notificava através de um documento que era arquivado em um arquivo morto e, a partir daí, os arquivos eram guardados e não tinha informações de acidentados, de acompanhamento do acidentado. E durante o tempo que eu cheguei nesse hospital, o único documento que vinha sendo formulado foi o PGR, que eu ainda consegui inserir dentro do método operacional. Dessa maneira, o sistema desenvolvido visou atender a necessidade, né, desse hospital, que facilitasse as informações necessárias para gerar a visibilidade das informações e assim como propor a organização dos processos existentes. O que faltava realmente era compilar todos os dados do setor dentro de uma única ferramenta que auxiliasse na visualização dos dados. E como limitação, a gente considera a escassez na quantidade de informação que foi encontrada, porque não conseguimos fazer uma análise prévia do dimensionamento das informações. Esse método ele pode ser desenvolvido, o método desenvolvido ele pode ser usado em qualquer hospital, né, que possua instaurado o SST, sem restringir a sua utilização. Espera-se também que a ferramenta ela torne-se aliada ao setor de segurança do trabalho e saúde ocupacional do hospital escolhido no estado de Sergipe e posteriormente, né, para quem decidir e definir esse método operacional como parte do hospital. E recomenda-se novos estudos que venham trazer resultados com relação à utilização de sistemas aplicativos e ferramentas como forma de otimização em setores de gerenciamento de saúde. A gente podemos ver que os sistemas, eles não se limitam somente a um aplicativo, a uma tela de site, a um programa. Nós podemos ver que podemos desenvolver, sim, como foi desenvolvido esse método operacional através do VBA intrínseco ao Excel, atendendo a mesma necessidade de um método operacional. E, por fim, eu deixo aqui uma mensagem, né, que eu acho que diz muito sobre o que foram esses 2 anos de mestrado. As nuvens mudam sempre de posição, mas são sempre nuvens no céu. Assim devemos ser todo dia, mutantes, porém leais com o que pensamos e sonhamos. Lembre-se, tudo se desmancha no ar, menos os nossos pensamentos. Paulo Belé. Obrigada, pessoal.
Bom dia a todos e todas. Conseguem me ouvir? Sim, professora. Bom, antes de mais nada, né, queria cumprimentar a banca examinadora, composta e presidida pelo professor Marco Antônio, né, em virtude da professora Simone ter um contratempo e, infelizmente, não pôde participar desse momento, não estar presente, né. Cumprimentar também a professora Graciane, e, mais uma vez, registrar aqui os meus agradecimentos por estar integrando, né, a banca a convite da professora Simone e da discente Vitória. Queria, mais uma vez, Vitória, e aí eu vou falar direcionada a você e também cumprimentar todos os presentes, né, aqui, sobre o tema do seu trabalho. Como eu falei na sua banca de qualificação, é um tema bastante relevante, né, visando a questão de desenvolver esse método operacional, né, para os sistemas de saúde e cuidando, como, por exemplo, de todo o processo relacionado a um hospital e basicamente voltado para a questão da saúde, segurança e integridade do trabalhador. Infelizmente, e aí porque eu digo infelizmente, porque eu recebi o seu trabalho na sexta-feira pela manhã, e aí eu acredito que as contribuições poderiam ser bem maiores do que as que eu irei falar agora e mencionar, em virtude de que na sexta eu leciono o dia todo, tenho aula manhã e tarde, e aí eu só fiquei com sábado e domingo, visto que ontem eu tive reunião também, para poder, infelizmente, colocar, né, e poder contribuir mais com o seu trabalho. Apesar de que eu participei da sua banca de qualificação, e eu pude fazer vários apontamentos naquele momento, né, da sua defesa na qualificação, mas eu vou registrar aqui alguns pontos que eu observei no seu trabalho, certo? Visto que, basicamente, eu me ative, justamente pelo tempo que eu tive em fazer a correção do seu trabalho, nos pontos que foram levantados no momento da sua qualificação, e foi isso que, de fato, eu levei em consideração nesse momento, pelo espaço curto de tempo que eu tive para a correção mesmo, tá? Eu queria, no caso, fazer um breve comentário sobre a sua apresentação. Parabéns, mais uma vez, pela apresentação. Como sempre, assim como foi na qualificação, também está sendo na defesa. Achei você bastante segura do tema trabalhado, dos pontos que foram abordados, mostrando certo domínio de conteúdo, de tudo que foi desenvolvido realmente na sua dissertação. Os slides também bem elaborados, com pouco texto, bastante didático, né, que nos permite realmente fazer todo o entendimento do seu trabalho. E aí eu gostaria de dividir em dois momentos, a vitória na qualificação e a vitória na defesa. Realmente, com a leitura que eu fiz do seu trabalho, eu pude observar que, de fato, você teve o cuidado, teve toda a orientação de observar cada consideração que foi feita pelos membros da banca, né? Então, eu gostaria de parabenizar você e a professora Simone, por toda a orientação, a coorientação do professor Marco também, que eu acredito que deve ter feito a leitura do trabalho juntamente com você, assim, você fez essa entrega, apesar da gente saber que você tinha um tempo realmente bem curto, né, para que fossem feitas todas as considerações levantadas naquele momento, eu pude observar que muitas delas do que foi solicitado naquele momento você pôde atender, tá? Então, mais uma vez, parabéns por isso. Eu acho que nesse momento de dissertação, quando a gente chega na defesa, a gente já está sobrecarregado de todo esse tempo que a gente vem, nesses 2 anos de muita luta, que a gente sabe que é muita luta, né? Mas que fez uso o prol do conhecimento que você colocou, da sua pesquisa, e justamente é isso que a gente valoriza num momento como esse, tá? Assim como o próprio trabalho que foi desenvolvido. Em relação ao seu trabalho escrito, eu observei, tá? E aí eu não vou pontuar folha por folha, nem nada como eu fiz na outra, até porque eu vou disponibilizar todo esse material para você, assim como a gente passou no outro, e todas as sugestões e considerações também. Mas, assim, o texto comparado ao anterior, realmente eu observei que tem uma escrita formal, diferente do outro, que você tinha alguns pontos que você colocava muita impessoalidade, você falava muito sobre o eu, né? Você se situava muito no trabalho, então
foram muitas provocações e observações que foram feitas naquele momento na natureza do material escrito, propriamente dito, e eu observei que você cumpriu, né, em relação a essa parte do conteúdo. E em relação a essa questão escrita, ainda tem alguns pontos que dá para ser melhorado, certo? Mas que acho que por esgotamento de tanta leitura que você faz, passou despercebido novamente, tá? Então, eu listei lá para você, e aí depois você dá uma olhada juntamente com a professora Simone e faz essas correções. São algumas poucas imperfeiçõezinhas que a gente acha no texto, mas que nada que vá comprometer o desenvolvimento do seu trabalho, certo? Em relação às citações também, como eu já tinha falado, algumas você realmente retirou, tinha umas lá de 31 anos atrás e tal, mas que hoje eu pude observar que você fez um apanhado geral e buscou realmente referências bibliográficas mais atuais. Assim também como eu fiz, tive esse cuidado de colocar novamente uma por uma e você observar o que está citado no texto que não está lá pontuado nas suas referências bibliográficas, tá? Então, depois você dá um cuidado, dá uma observada em relação a isso, visto que o seu trabalho ficará disponível como consulta realmente bibliográfica para outros alunos, né, para outros autores, que podem aí ajudar no embasamento teórico também de possíveis trabalhos futuros, certo? Em relação a... Eu fiquei só com uma dúvida, porque no outro trabalho você tinha colocado os objetivos logo após a sua introdução. E aí agora eu vi que você falou sobre o estado da arte e veio como terceiro capítulo, né, os objetivos geral e os objetivos específicos. Por que você fez essa organização, Vitória? Porque o manual do PPGITES aborda assim. E no primeiro momento eu não tinha feito como manual. Certo. Aí a professora Grace sinalizou isso e quando eu realmente entrei, eu vi que a sequência era dessa forma. Introdução, estado da arte, objetivos. Tá, então, nesse caso, é o próprio manual do programa que estabelece essa organização, isso, né? É o manual do programa. Tá. Em relação ao método, e aí já partindo para a parte da metodologia, eu vi que a gente fez vários questionamentos em relação, que você colocou, foi muito direta e não especificou, por exemplo, coleta de dados, como tinha feito, organização de workshop naquele primeiro momento, e vi que agora todo o seu texto realmente foi baseado em todos os pontos que eu solicitei na sua qualificação, certo? Então, eu consegui visualizar isso no seu trabalho. Alguns pontos eu ainda fiquei questionando sobre, por exemplo, coleta de dados, mapeamento de atividades, que eu achei que você ainda deixou um pouquinho a desejar e que acredito que você pode fazer isso mais na frente no seu trabalho, certo? Né? Nessa correção final agora para entrega. E em relação aos critérios também desse mapeamento, como foi feito, e os setores que foram avaliados. Vi que, inclusive, você fez o atendimento do que o professor Marco Antônio solicitou na questão especificando quais eram os setores do hospital, quais leitos de UTI, enfim, tudo isso você teve esse cuidado realmente de colocar. E aí, em relação à perspectiva associada aos usuários, né, o método de estrutura organizacional, eu achei que você poderia detalhar um pouquinho mais desses usuários que foram consultados, e aí detalhar como foi feita de fato essa entrevista, se de fato ela aconteceu. Então, basicamente, sobre o método, é isso que eu tenho para pontuar, certo? E um outro ponto, Vitória, é em relação ao método HCCE. Você colocou ele lá na sua revisão, mas eu ainda achei que você poderia trabalhar um pouquinho mais nele, procurando, talvez, referências mais atualizadas sobre esse método. Mas, assim, pode falar, Vitória. Assim, o método, ele é um método que vem sendo desenvolvido, né, vem sendo trabalhado pouco a pouco em pesquisas, dissertações. É muito difícil encontrar. Eu vou buscar novamente, mas, assim, professora, não foi falta de querer, eu busquei. Só que os materiais são escassos, realmente. Então, assim, ao meu ver, para uma coisa mais compilada, mais explicada, mais de fácil entendimento, eu só utilizei aquilo, mas eu vou realmente abranger o estudo para terminar o trabalho. Certo. Em relação aos seus resultados, Vitória, também eu pude observar
todo o contexto no qual ele foi desenvolvido, assim também como todo o atendimento do que foi proposto lá na sua qualificação, e como eu disse, há uma vitória antes na qualificação e uma vitória agora na defesa, né? Porque realmente o seu trabalho tomou uma outra forma, realmente está escrito como um trabalho científico de uma dissertação de mestrado de fato. E em relação à sua conclusão, eu acho que quando a gente vai trabalhar a conclusão, né, a gente está trabalhando ali toda a situação do seu trabalho, toda a situação problemática atual, que foi isso que você fez, a necessidade desse método gerencial no hospital, né, esse método operacional. E aí, toda a sua dissertação ela foi baseada realmente em dados passados e dados presentes que você obteve, né, na coleta dos seus dados. Então, eu acho que você pode fazer um pouquinho de comparação do que você tinha para o que você tem hoje, e concluir melhor o seu trabalho em relação a isso, tá? Já que você fez todo um paralelo histórico, né? A gente pode visualizar isso no seu trabalho, e aí eu acho que é um espaço que você abre ali, justamente para você colocar o seu olhar futuro em relação a essa contextualização, a essa relação com o problema que você teve, tá? Então, foque ali na ideia principal, nos argumentos que você levantou, tá? E retome a sua conclusão, apresentando justamente essas consequências de forma mais coerente do que você pôde visualizar com os seus resultados. Para fechar, como eu disse, eu fui bem breve, realmente eu fiz um ponto a ponto do que eu tinha solicitado, em virtude do tempo que eu tive para fazer a leitura do seu trabalho, e acredito que é um trabalho que realmente apresenta uma qualidade, né, baseado na comparação que eu faço ao trabalho anterior que me foi entregue, né, e pelo empenho que você teve, que eu sei que realmente deve ter sido bem árduo esse processo, porque foi. Acho que a gente teve aí 30 dias, né, da sua qualificação para a sua defesa, e é isso. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Obrigada. E eu devolvo a palavra para o professor Marco. Obrigada, professora. Bom dia a todos, né? Mais uma vez, obrigada, né, pelo convite, por estar participando, né, e ver realmente a diferença de um texto que a gente pegou há 30 dias atrás, com um trabalho muito bom, mas que o texto ainda precisava ser bastante melhorado, né? Ter colocado mais cientificidade nele. E a gente realmente percebeu, tá? Parabéns, Vitória, pelo empenho, mas eu ainda tenho algumas sugestões também não tão aprofundadas pelo tempo, né, que foi dado pela entrega do texto, tá? Veja só, Vitória, o seu resumo, eu ainda faria alguns ajustes, tá certo? Por quê? Porque você bota uma introdução muito grande, o que lhe rouba espaço nos resultados. E aí eu coloquei aqui até que texto com poucos resultados, você tem mais resultados para serem apresentados, tá? E aí eu coloco diminuir a introdução e aprofundar mais nesse ponto aqui, tá? Aí eu botei aqui responder os resultados das 3 etapas, tá? Porque você, pelo que eu acho que é porque eu teria que ler de novo. Você não bota o resultado das 3 etapas. Então, assim, o seu trabalho não é um resultado só, que foi o sistema. Você vai colocar nos seus métodos as etapas e os resultados principais, né, pelo menos, ou todos, das suas etapas, tá certo? E como conclusão, você responde aos objetivos gerais. Inclusive, na frase da conclusão, tem uma parte aqui que é a segunda frase. A ferramenta foi desenvolvida em Visual Basic, né, o VBA, intrínseco ao pacote, que permitiu reduzir os custos operacionais. Isso, para mim, é mais uma discussão ou uma metodologia do que propriamente uma conclusão, tá certo? A conclusão é a resposta do seu objetivo geral. Foi desenvolvido uma ferramenta de baixo custo que poderá isso, tá bom? Nas palavras-chave, saúde e segurança do trabalho e prevenção de risco, eu não achei no DEX
tá? Então, seria interessante você achar palavras-chave que existam lá, que cheguem mais próximos das suas palavras-chave, né, do seu tema, certo? Deixa eu passar agora para a introdução, para ver o que é que eu tenho para falar. Mas, assim, só são ajustes, porque seu material modificou, assim, perfeitamente, tá? Obrigada. Vitamina é surpresa. Tá. Tem aqui algo que você pode ver ou não, não é nada para a gente discutir, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, a introdução, eu não tenho nada de importante. O estado da arte, o estado da técnica, você divide em alguns tópicozinhos, tá? Só que esses tópicos, como, por exemplo, o primeiro, Vitória, só tem 3 parágrafos. Então, assim, tá muito pobrinho. Aí eu sugeria aprofundar, porque com certeza a contextualização histórica sobre saúde no trabalho não é só 3 parágrafos, certo? Deve ter mais informações relevantes, ou você também juntar com outro tópico, né? Para que não fique só 3 parágrafos. Não tem vamos dizer assim, não tem um número mínimo nem máximo, mas a gente entende que 3 só assim, muito pouco, né? Pelo menos 1,5 página, 2 páginas, né? Já dá um aprofundamento sobre o tema, tá bom? Eu não me aprofundei muito nessa parte, tá? Então depois você dá uma olhadinha em erro de português, que sempre tem, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu olhei por cima. Figura 1. Outra coisa também que ao longo do texto, palavras em outros idiomas, como o inglês, ele tem que estar em itálico. E aí não tá? Teve alguma mudança na BNT sobre isso? Porque teve uma atualização, eu peguei um outro texto e a aluna não colocou também. Então, de repente, seja uma atualização que eu esteja desatualizada. Porque foram todas aatualizações dessa nova BNT, mas teve uma atualização referente a isso. Eu posso até depois... Dê uma olhadinha, tá certo? Porque eu não vou mentir que eu ainda não estou atualizada. Isso eu deixo para vocês e atualizando a gente, porque essas atualizações, quando a gente aprende, eles mudam, né? Então, não dá tempo da gente estar bem atualizada nisso, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar mais para... o método de coavaliação, tá? Eu dei uma olhadinha nele porque foi o que você usou. Eu acho que tem algumas partes que você ainda bota como pessoal, certo? Como essas primeiras etapas aqui do texto é algo formal, então eu acho que você não deve começar para o desenvolvimento do sistema operacional, utilizou o seu método, não. Você vai falar do método, que é uma possibilidade, certo? E aí você descreve o que é esse método, para que serve, quais pontos positivos, negativos, qual é a área que ele foi idealizada, qual é a área hoje que ela se expandiu, se foi, se não foi, né? Estou falando assim, são coisas que a gente tem que escrever formal. E aí, na metodologia, você vai escrever que utilizou essa ferramenta por conta disso, disso, disso e disso. Tá certo? Você vai explicar o porquê usou, mas na parte de revisão da literatura, você tem que descrever de forma formal, né? O histórico dele, ou seja, o que for de relevante para a pessoa entender o que é esse método, tá? Vamos dizer assim, justificar o porquê da escolha dele, dentre outros métodos possíveis, certo? A busca da anterioridade, para mim, é uma confusão na minha cabeça sempre, né? Porque o manual do PPGITS pede para ser colocado aí. Só que eu entendo também que tem que ser de forma formal, assim, não pode dizer que foi feito, sabe? Busca de anterioridade, nas bases de dados, tal, existem patentes, registros, tantos, entendeu? Como se fosse feito por uma outra pessoa, mas que na verdade foi feita por você, porque eu entendo que na metodologia é tudo o que você faz. Então, para mim, é uma confusão também na cabeça isso, certo? É porque os trabalhos, professora, não sei se a senhora acompanha, né, que a senhora é do programa, sim, mas todos que eu li até hoje, eles abordam nesse modelo, né?
Isso, porque é o formato do Eu não sei se é manual por da ser PPGIS. um método, por ser um mestrado profissional, né? Não sei, Então, mas mas eu acho que, assim, o que é uma opinião minha, tá? E aí você vê com Simone, de repente, o professor Marco também comente. Eu penso que aqui é uma revisão da técnica, mas que tem que ser escrita de uma forma formal, tá? E não de forma pessoal, certo? Foi feito, eu fiz, tá? Para essa pesquisa, não, de forma formal. Utilizou-se nas bases, tal, não, com palavras-chave assim, tal, entendeu? De forma mais geral, certo? entendi. Isso é uma opinião minha, tá? Eu não estou dizendo que eu estou Tranquilo, certa, tá não? certa, viu? É porque Tá. para mim ainda é uma confusão na cabeça isso, tá? Outra coisa, na figura 8, isso não é uma figura, isso é um quadro, certo? E aí você repete isso como figura do segundo critério, do terceiro critério. Então, eu sugeria você colocar como quadro. Esse quadro, né, que seria a figura 8, está num formato diferente, porque tem essas linhas verdes do que os outros quadros. A figura, cadê ela? Deixa eu ver. Acho que a figura 9 e 10 é. Deixa eu ver se é a 9 e 10 ou é a 10 e 11. Acho que é a 10 e 11. Tá o mesmo título, com nomes de figuras diferentes, sendo que tem informações iguais nelas. Então, ou especificar o que é que você quer falar em cada quadro, porque eu não entendi a diferença dessas figuras, tá? Você lembra delas ou... Eu tô aqui com trabalho, deixa eu abaixar aqui só Tá, para. é na página 41 e 42. Ah, é porque não cabia, né, no texto, a gente acabou dividindo. Em conversa com Simone, a gente achou melhor fazer assim. Mas é o mesmo objetivo, foram os critérios utilizados no terceiro critério, né, que é segurança na saúde. Pronto, Mas eu então posso. duas coisas. Então, duas coisas. Você pode dividir, mas não precisa colocar figura 10, figura 11. Você bota só embaixo continuação, certo? Beleza. E outra coisa, tem repetição, porque esse S mesmo tem tanto na figura em cima como na figura embaixo. Cadê? É porque, Ele, é. é porque eles patentearam duas vezes, Ah, entendi. entendeu? Então, tá, por quê? Então, não sei, eles depositaram tanto em 2014, se eu não me engano, 2014 como 2012. Porque não tem informação que você É a mesma colocou informação, diferenciada. entretanto, o número do depósito acaba sendo diferente, provavelmente com algum erro, mas que atende o mesmo objetivo, né? Então, aí talvez você bota numa mesma linha os dois pedidos, as duas datas de depósito, e aí o nome, o objetivo e a justificativa para a diferença mantém igual, Tá certo? bom, tá Fica, certo. fica parecendo que fica dois, tá? Tá, tranquilo. Tá. Nos objetivos, eu acrescentaria, porque assim, na metodologia, a primeira coisa, o primeiro método que você utilizou foi a revisão narrativa, né, e a revisão de patentes. Então, isso para mim também é um objetivo específico, certo? Então, eu acrescentaria, tá? E na metodologia, eu gostei bastante, assim, você melhorou bastante. Só que eu ainda penso que seria interessante colocar em ordem das etapas que você fez. Porque a primeira etapa foi a revisão narrativa, né? A revisão de patentes, tá? Segunda etapa foi o mapeamento, né? Aí começa com os objetivos. E depois o desenvolvimento do software, né, do programa. Então, você bota, depois da narrativa, o desenvolvimento do software. Então, eu acho que deveria modificar essa ordem, tá? Uhum.
Outra coisa, por que que você acha que é uma pesquisa explicativa e não descritiva, por exemplo? Porque teve toda a parte do desenvolvimento da pesquisa, né? Explicando passo a passo aqui do processo. Então, mas são coisas diferentes, porque assim, eu entendo como pesquisa explicativa a Sim, busca de explicação para fatos, né? E aí, no caso, no meu entendimento, eu entendo que você está descrevendo as etapas do desenvolvimento. Você não está, vamos dizer assim, buscando explicações para cada etapa, para um tema. Você entendeu? entendi. Pronto, aí na minha opinião, ela é mais descritiva. Você está descrevendo, né, o desenvolvimento de um software, tá? E desenvolvimento, as etapas necessárias, ou você está descrevendo as etapas necessárias, tá? Certo, o que mais? Outra coisa que você bota aqui, é que você bota, foi realizada a revisão integrativa, né, no PubMed, no Mesh, e depois você não fala da revisão de anterioridade, onde foi feito na metodologia, tá? Já que foi feito, você tem que trazer também. Tá. Mesmo que fique repetitivo um pouco lá com sua. Só que lá é uma coisa mais formal, mais geral. Aqui você tem que especificar, direcionando para o que você quer. Até porque, se não for botar, se você optar por não colocar, também eu não vejo necessidade de pôr essa revisão narrativa aqui, porque também você já fez lá em cima. Tá. Entendeu? Você já colocou lá em cima. Na página 46, né, ainda no método de abordagem, o último parágrafo, eu penso que tem que vir antes do parágrafo anterior, tá? Porque você está falando algo geral para depois entrar na revisão integrativa, tá certo? Mas aí tá anotado, depois você dá uma olhadinha, certo? Uhum. Aspectos éticos, tá? O mapeamento, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Análise de risco. Eu acho que eu queria ir para os resultados. Deixa eu passar aqui. Desenvolvimento da pesquisa. Eu anotei. Na página 59, você bota desenvolvimento da pesquisa. Aí eu coloquei aqui. Esse é para o primeiro objetivo específico. Deveria vir antes do desenvolvimento do método. Então, é só isso, assim, vou dar uma reorganizada no passo a passo que você fez, tá? Resultados. Duas coisas. Uma, que eu senti falta da discussão. Você não fez discussão no seu trabalho, então acho que é uma coisa que você ainda precisa adicionar, tá? Porque você tem que, né, discutir seus resultados. Outra coisa, no manual lá do PPG, ele dá dois modelos, né? Um que você faz o modelo tradicional ou aquele que você bota os resultados como forma de artigo. Esses dois artigos que você fala, eles já foram publicados? Um sim e o outro está em fase de publicação. Mas já foi aceito? Não, ainda Então, não. ele foi submetido. Então, é isso. O artigo 1 é porque você bota. O artigo 1, apêndice A, publicado. Não, ele não foi publicado. Ele foi submetido na modalidade de revisão integrativa, na Isso. revista tal e tal e tal. E lá embaixo, você bota uma foto, o e-mail, né, confirmando que ele foi submetido, tá certo? Na verdade, é bom pôr a página da revista que ele foi submetido. Também porque ele tem erros de formatação até graves, tipo assim, o nome introdução está em caixa alta, os outros tópicos estão em caixa baixa. Então, você tem que dar uma olhadinha para ver se você submeteu dessa forma, tá certo? Aí você bota também no artigo 2, aí você bota publicado no livro de gestão, pronto. Aí você já diz aonde foi, certo? Tá. Pronto. Eu, assim, os resultados, para mim, eu não tenho muito do que falar. A questão é que eles não foram discutidos, né? Então, precisa se discutir, tá certo? Tá bom, professora. Deixa eu ver mais aqui, total. Então, deixa eu ver, acho que só a conclusão agora.
conclusões, eu acho que assim, você tem que responder aos objetivos específicos, né? E fazer uma frase com o objetivo geral. Ou iniciar com o objetivo geral e responder os específicos, ou vice-versa. Inclusive, até tem uma frase aqui que você bota: o hospital até o momento só contava com o programa de gerenciamento para auxiliá-lo. Eu acho que isso aqui não cabe aqui, eu acho que isso cabe na metodologia, quando você descreve o hospital. Outra coisa também que me faltou um pouquinho ao longo do seu texto é que você parece que você fez, e na verdade foi, né? Esse sistema só para o hospital, que foi o campo, né? Do estudo. Só que eu acredito que isso seja, acredito não, eu tenho certeza que é um problema em todas as unidades de saúde, tá? Então você tem que, assim, falar que ele, apesar de ter sido feito para, assim, desenvolvido para esse hospital, mas ele pode ser ampliado para outros, né? Que é uma perspectiva baixo custo e que pode trazer resultados muito bons, tá certo? Então, trabalhar mais isso, assim, tá? Que não é só para o hospital. As referências eu não conferi, mas é sempre bom você, assim, tirar um dia só para elas. Tipo assim, ver o que é que está referenciado e o que está embaixo. A formatação é a parte mais chata, mas eu acho que você tem que imprimir mesmo, certo? Só as referências. Eu fiz isso, né, no meu mestrado e no doutorado também. E fui com uma por uma, procurando no texto e para saber se assim realmente está na formatação, né, escolhida, né, que é pela ABNT, certo? Certo. Pronto. E os anexos, anexar a submissão, tá? E os títulos também dos anexos, vou deixar mais claro, tá? Porque você bota assim, por exemplo, deixa eu chegar em um aqui, tá? Trabalhadores sujeitos aos perigos ocupacionais retirado do PGR. O que é PGR? Do hospital, sabe? Ou então colocar na legenda o que é PGR. Outra coisa, essa tabela que você apresentou do seu programa, os nomes das pessoas aí são fictícios ou são reais? Fictícios. Tá, então deixar claro lá, tá certo? Só Vou colocar assim, botar o teste modelo de 1, teste mesmo. eu vou botar o nome teste 1, teste 2, teste 3. Deixa eu ver aqui. Pronto, o apêndice A inserção da tecnologia da saúde como ferramentas de otimização. Então, assim, você colocou o nome, o título, né, do artigo, mas, na verdade, você tem que colocar submissão do artigo, tal, com o título tal, né, bom, a revista não, porque você pode escrever. Tanto você bota aqui, tá. Pronto, eu acho que é isso, viu? Melhorar o título. O restante, eu não preciso discutir, que é mais coisas de ajustes de formatação que a gente não é necessário a gente estar aqui, tá bom? Rendendo. Parabéns, viu? E passo a palavra para o professor Marco fazer a finalização. Foram os três. E a professora Glaucia também.
Obrigada. Olá. Aprovada, né? Com Também. ajustes, né? Alguns ajustes. Com pequenos ajustes. Não sou nada. Obrigada. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho, mas não posso falar muito para não me emocionar. Quero agradecer, né, a todos que estão me ouvindo. Não tive a presença dos meus pais, porque moram longe, mas, enfim. É um momento de muita alegria, principalmente elencar trabalho e estudo não é fácil. Foram 2 anos bastante... Luane, que mora comigo, sabe o que eu passei. Foram 2 anos, vou desistir, não vou, não vou, e até conseguir. Nesses últimos 30 dias, então, meu Deus do céu, falei, meu pai, eu só são 30 dias, eu preciso terminar. Só que aquela frase diz exatamente isso. A busca, eu tinha muita vontade de ser mestra, e eu consegui. Então, para eu conseguir, eu precisei lutar muito. Às vezes a gente, não, todo mundo passa por isso, que estuda passa por isso. Mas são situações diferentes, né? Eu procurava reclamar menos e agradecer mais. Às vezes, tinha algumas discussões com Simone e no final entendia que realmente era para o bem, né? Como foi. Ela falou, Vitória, a gente vai melhorar esse seu trabalho da qualificação. Entendi também os pontos e assim eu fiz. Não foi fácil, porque o tempo foi muito curto, ainda tive que ir para casa dos meus pais, passar alguns dias. Quando voltei para fazer, enfim. E a frase que eu termino dizendo é: acredite nos seus sonhos. Durante a pandemia, eu tive que me anular de um programa, né? Que eu comecei a fazer o mestrado em engenharia química, mas como eu trabalhava na Secretaria de Saúde e foi bem na época da pandemia, eu não consegui terminar. Foi algo surreal que a gente viveu. E eu tinha um sonho e eu consegui.
E é isso, acredite nos seus sonhos, porque com fé e com Deus, tudo dá certo, né? Obrigada, Gláucia, por aceitar o convite. Gláucia foi minha professora desde a graduação, foi uma professora que eu tive muito contato e me espelhei muito, né, durante o tempo da minha graduação, muito solícita, muito empenhada, assim como vocês dois, como o professor Marco e a professora Grace, não foi à toa que eu também os convidei. E é isso, vocês são espelho, continue espelhando sempre. Pode participar, mas muito obrigada. Muito feliz. O senhor está com a fonte desligada. Está desligada ainda, professor. Desligado, professor. Luane é a minha amiga, ela mora comigo e aí ela acompanha. Amiga, deixa eu ouvir sua apresentação. Não. Amiga, não vou deixar. E ela acompanha o dia a dia, né? Assim como ela também é muito atarefada, mas os poucos momentos que nós nos encontramos... Amiga, eu quero assistir. Eu falei, não vai assistir a apresentação. Obrigada. Tá bem. E, outra coisa, também vale, quero deixar aqui, né? Meus agradecimentos a esses aqui, Marina, Samuel, foram todos amigos conquistados lá no Fundamental, quando eu morava em Brumado, e até hoje permanecem, né? Então, foi uma das coisas que eu até coloquei nos meus agradecimentos aos amigos que deixei em Brumado com muita saudade e aos que eu conquistei com muita alegria, que era Aracaju, Luane, Mila, Bia, né? Priscila, enfim. Temos os meus amigos também que não puderam entrar, minha família, tá aqui, Carol conseguiu entrar, meu namorado, enfim, agradeço a todo mundo e obrigada por ter assistido. Tchau, tchau. Parabéns, Vitória. Tchau, tchau. Tchau.